de modo conjunto para que essa decisão seja não o melhor local, né? Não seja a melhor solução para você, mas a melhor solução para o todo. E aí, a melhor arquitetura, se for para pensar, que lida com isso, seria o modelo cliente-servidor. O veículo é um cliente, ele usa a menor quantidade de sensores possível para limitar esse processamento que ele pode conter e também limitar o uso de energia. E o servidor central processa os dados, ele vai ter mais sensores, vai conseguir analisar o ambiente e vai tomar a decisão. Então, o veículo chegou no cruzamento e falou, eu cheguei aqui, eu quero atravessar. Só que aí o que ele faz? Ele não vai tomar essa decisão, ele vai passar para a central, para o servidor vai falar, tá, espera que eu vou ver se tem mais gente aqui e quanto tempo faz que essa pessoa está aqui. Ele olha a situação, fala, espera o carro A atravessar e você depois atravessa. Atravessado o carro A, ele manda o sinal para o carro B atravessar. Então, esse servidor ele conseguiria tomar uma decisão temporal, porque ele estaria olhando aquela situação, vendo se tinha mais carro lá já esperando, e conseguiria tomar essa decisão não centralizada, mas descentralizada, né? O melhor para o todo, não só para aquele carro que chegou. E aí que vem esse estudo de cidades inteligentes, que é outra área que é estudado, atualmente no ensino mais estudado no laboratório. Então, para o veículo, quanto menos sensores, melhor. Para ele seria melhor não ter que lidar com tanto processamento de dados, porque é pesado esse processamento. E seria o mais importante, manter uma comunicação bem estável com a cidade. Então a cidade toma uma decisão, passa para ele e ele só executa a ação. Lógico, ele teria que ter alguns sensores, porque ele não pode ficar cego andando na rua. Ele tem que ter alguma informação. E a cidade teria mais sensores, ela teria mais capacidade de processamento, tomando como verdade que você pode criar um servidor do tamanho que você precisar. Para tratar esses dados, você consegue criar um prédio ali naquela região que processa esses dados. Então, a cidade teria um servidor que trataria esses dados, analisaria os dados chegados dos veículos, analisaria a cidade, o que está acontecendo naquele cruzamento, e aí ela toma as decisões e envia para os veículos somente executar essas decisões. É um jeito de você solucionar esse problema de um jeito bem simples e que seria um modo muito melhor de se tratar essa informação, esses dados. E aí você entra no caso de, os carros estão se comunicando, a cidade está falando para o carro A atravessar e o carro B esperar. Mas esse momento que ela fala, carro B pode atravessar, um pedestre chega, é um problema porque a cidade ela pode estar vendo aquele pedestre, mas o ser humano é imprevisível, né? Ele pode sair correndo, pode ser uma criança correndo. E aí, a partir do momento que a cidade já mandou comunicação para o carro B atravessar, aquela criança pode vir e pode ser um problema muito grande. Então, Internet of Things, que é um tema também, talvez não tão comentado, mas ainda assim estudado. Eu estou com o meu smartphone aqui, acredito que todo mundo aqui esteja com o seu smartphone, ou então a grande maioria. E no seu celular você está conectado e tem um GPS também embutido no seu celular. Então, se a cidade tivesse conexão com o seu celular e com os carros, você poderia estar lá, imaginando no caso atual, você está com o seu celular mandando mensagem no WhatsApp, escutando música e distraído. Aí você vai atravessar a rua e vem um carro em alta velocidade e, sem você saber, porque você está escondido por um prédio, você vai atravessar aquela rua, o carro não consegue parar e te atropela. É uma situação horrível, porque você estava desatento, foi culpa sua, mas também o motorista poderia ter tentado evitar. Agora, nesse caso, o carro inteligente está conversando com a cidade inteligente e o seu celular está conectado com o GPS. Então a cidade fala, carro B, atravessa. Só que aí ela vê que o seu celular, que é você, está chegando ali e você está desatento, você não está prestando atenção em nada. Mas a cidade está prestando atenção em você, ela sabe a sua posição por causa do seu GPS. E aí quando ela vê você chegando, ela fala para o carro B, opa, para, diminui a velocidade que tem gente vindo. E o pedestre é mais importante, porque se você colidir com ele, o seu passageiro não vai acontecer nada, mas o pedestre vai sofrer um acidente muito grave. E ela manda essa informação para o carro então imediatamente diminui a velocidade, para na faixa de pedestre, e aí aquele prédio que não estava deixando o carro te ver, você sai de trás daquele prédio, totalmente desatento e continua andando na faixa de pedestre, e não sai sem nenhum arranhão. A cidade te viu, passou para o carro esperou você atravessar. Você atravessa, depois que você passa, o carro continua andando. É uma situação, uma tragédia que foi completamente mudada por causa dessa transição, dessas informações sendo passadas. E aí, é uma ideia muito genial e muito futurística, se for para pensar. Lógico, você tomando
como verdade, que ninguém vai invadir seus dados para analisar e tomar ver sua privacidade, sua vida privada, é algo muito legal de se pensar e muito futurista. E qual o problema de você ter essa tecnologia, né? É uma ideia genial, uma ideia muito legal de você pensar, de você ter, está acontecendo numa cidade, mas é muito caro, ainda é muito caro. Os sensores que a gente utiliza, muitos deles são mais caros que o próprio carro, então é muito caro você conseguir desenvolver um produto e ter um produto final para você vender a preço popular. Por enquanto ainda é muito caro. Então o desenvolvimento também é custoso. Essa parte de veículos autônomos está há um tempo já sendo estudado e está sendo melhorado, né? Ainda tem muito que melhorar. Mas a parte de cidades inteligentes ainda é bem recente. O pessoal está começando a idealizar algumas coisas antes mesmo de colocar em prática. Então tem alguns artigos que você lê, a pessoa só tem uma ideia, mas ela não tem como colocar aquilo em prática ainda. Mas ela já tem uma ótima ideia. Então é um desenvolvimento custoso, porque você precisa de financiar esses estudos. E o produto final acaba sendo muito alto, porque ainda está em desenvolvimento. Você tem que financiar os estudos, esse desenvolvimento desses algoritmos, dessa tecnologia. E os sensores também são muito caros. Tem algumas empresas tentando baratear esses sensores, mas ainda é bem difícil você ter um sensor muito preciso e que seja barato. E outro problema é a cultura, né? É uma tecnologia de ruptura. Eu consegui mudar uma situação de tragédia para uma situação simples e que poderia ser evitada por causa dessa tecnologia. Então é uma mudança muito drástica. E o que acontece? A gente está acostumado a crescer vendo adultos dirigirem, e quando faz 18 anos, muito dos impulsos das pessoas eu quero tirar minha carteira de motorista para ser independente. Então você quer ter o carro, você quer ter o seu carro, você quer dirigir. E é uma mudança, e você tem esse medo, porque se você está num veículo autônomo, você está tomando como verdade que o veículo está tomando todas as decisões para você. Você não está decidindo nada. E causa um medo e uma insegurança, porque você está lá sentado e você está pensando, meu Deus, o que esse carro está decidindo por mim? Eu não sei o que está acontecendo. E é uma questão de costume, né? Você está totalmente desacostumado, porque você está acostumado a você estar no volante dirigindo. E também seria o fim dos motoristas, né? O lado bom é que ia parar com briga de taxista e Uber, mas eles iam brigar com a gente, porque você estava falando, vocês não precisam mais trabalhar, a gente vai dar conta disso. Então, seria o fim dos motoristas, né? Outra coisa que mudaria completamente na sociedade, e que ia ter uma galera muito contra isso, principalmente por causa disso, e a burocracia. Quando a gente fez o teste em 2013, aqui na cidade de São Carlos, eles tiveram que fechar a rua que a gente ia passar, tiveram que chamar, mesmo sem nenhum carro passando, eles chamaram a guarda de trânsito para fazer escolta. Não tinha ninguém passando, não tinha carro nenhum passando, mas a escolta estava lá. Então, para fazer esse teste, foi uma burocracia enorme. Imagina para você legalizar esse veículo. Algumas cidades tentam ajudar nesse desenvolvimento e tentam minimizar essa burocracia para fazer esses testes em ambiente real, o que ajuda bastante. Algumas universidades também elas criam cidades falsas só para fazer esses testes, né? Porque é mais fácil, você não tem que lidar com a burocracia da prefeitura, alguma coisa assim. O problema é que, por causa dessa burocracia e por causa das empresas automobilísticas, né, estarem forçando tanto, acontecem alguns acidentes como essas notícias aqui. E no caso de São Carlos, a gente vê a cidade muito pouco estruturada. Você vê buraco na rua, não tem a maioria das ruas não tem faixa. As placas, principalmente na época do Tusca, as placas misteriosamente somem, porque o pessoal arranca e leva, né? Então, para que o veículo autônomo conseguisse lidar com isso, ele precisaria de ter uma estrutura boa da cidade. Porque se você não tem uma placa informando alguma informação importante, e se a cidade não é uma cidade inteligente, preparada para lidar com aquilo, o veículo não tem o que fazer, ele não sabe o que está acontecendo, ele não tem aquela informação. Então seria importante a cidade ter essa estrutura. Então a cidade deveria ter toda uma estrutura pronta para lidar com isso. E a cultura, né? Como eu disse, o medo, a insegurança, a gente tem essa cultura de eu fiz 18 anos, eu quero ter meu carro, eu quero ser motorista, eu quero tirar minha carteira de motorista, quero dirigir. E aí, eu acredito que nas próximas gerações, por essa tecnologia estar avançando mais e está sendo mais mostrada, o pessoal esteja mais acostumado. Mas meus pais, meus avós, meus tios, todo mundo olha isso e fala, não, que absurdo, né? Como que eu vou deixar um carro lidar com tudo isso? Não faz sentido nenhum. E a nossa cultura é
é de ruptura, é uma tecnologia de ruptura justamente por causa disso. Você tem um modelo cultural que você vai completamente quebrar aquilo e vai mudar esse paradigma. Então, a situação de uma cidade inteligente que lida com tudo isso é uma ideia muito genial, mas ao mesmo tempo é muito difícil, você não pode fazer essa transição de um momento para outro. É uma coisa bem mais gradual e cultural que você tem que lidar. E é isso, obrigado pela atenção e perguntas, dúvidas ou alguma ideia? ¿Cuánto es el tiempo de respuesta do GPS no modelo de essa trajetória? O tempo de resposta do GPS é bem rápido o GPS. Se eu não me engano, o GPS ele tem uma taxa de publicação, né, que a gente recebe os dados dele, de 20 Hz, se eu não me engano. Então, a cada segundo você tem 20 posições do GPS sendo mandadas e você consegue lidar com isso. Então, é bem alta essa resposta, né? O GPS consegue enviar bastante dessas informações. Alguns outros sensores têm uma taxa bem maior. Os sensores como, se eu não me engano, a IMU, ela tem 100 Hz. Ela é um sensor mais simples, então ela consegue capturar esses dados mais rápido e enviar para você mais rápido. E o tratamento de soldados, uma vez tratados, se armazenam soldados ou são descartados? Para o mapa, o nosso mapa, assim, quando a gente navega para um ambiente, a gente guarda esses pontos para quando o carro passar por ali ele poder executar esses pontos de novo. Mas para o controle, no momento que você está executando essa trajetória, ele usa esses pontos e depois ele descarta, porque ele não tem por que guardar de novo. Ele já tem um mapa criado. Eu tenho uma pergunta que é um pouco mais pro cunho aí ético, não sei. Eu li uma matéria uma vez que o que poderia minar a confiabilidade, né, nos carros autônomos seria a questão de, tipo assim, o carro autônomo teria a capacidade de decidir o menos pior numa situação de emergência, por exemplo. Só que esse menos pior pode ser que seja o menos pior para as outras pessoas e não para mim que estou dentro do carro, né? Então, como isso é tratado? Tipo assim, como que é decidido, o que o carro vai decidir, sendo que às vezes pode ser que seja uma decisão egoísta, assim, considerando o todo. Então, não tem nenhum algoritmo que vai falar, em caso de acidente, priorize o passageiro, ou então o pedestre. Todo mundo, na verdade, comenta isso, né? E é alguma coisa que, como ainda está em fase de teste, ainda não é tratado, a gente não tem essa decisão, o carro ainda não tem como tomar essa decisão. O que o nosso carro faz é que, quando você vê um obstáculo, ele tenta parar. Então, nesse caso, seria o carro está em alta velocidade e um outro carro entrou na frente dele, alguma coisa assim. Então, seria um caso de um carro autônomo, provavelmente com um carro não autônomo. E é por isso que entra esse conceito de cidade inteligente, porque essa situação é uma situação muito desesperadora você pensar um carro autônomo contra o mundo, que é o que atualmente vem sendo muito estudado. Os testes que acontecem são isso. Você tem um carro autônomo e ele está tendo que lidar com aquela informação que está chegando para ele, mas como o ser humano é imprevisível, um carro pode sair correndo na frente dele, e aí é uma situação muito desesperadora, porque o carro ele consegue tratar essas informações, mas essas informações que podem acontecer de modo imprevisível é difícil de você tratar. No caso de uma cidade inteligente, onde você tem todos os carros autônomos, a cidade está sabendo o que está acontecendo. Então essa situação imprevisível você consegue reduzir. Lógico que pode acontecer o caso de um sensor falhar, o carro perder a comunicação, o que tem que ser estudado para ser evitado, mas ainda assim essa situação diminui muito. Agora é difícil eu dizer para você o que o carro decidiria, porque não tem nada implementado para tomar essa decisão. Mas no caso de uma cidade inteligente, onde todos os carros são autônomos e inteligentes e conectados, essa situação seria algum caso muito isolado. E essa é a ideia, né? Você reduzir esses acidentes. Não que não vai acontecer acidente, mas a ideia é que esses acidentes sejam uma quantidade infinitamente menor do que atualmente acontece. Porque esse valor de incerteza de que as situações acontecem por causa do ser humano, que é imprevisível, ia diminuir, né? Você tem controle desses carros. Eu queria saber mais para o estado atual de, além do conhecimento do ambiente que pode ter um carro pelo seu próprio sensor durante a navegação, como são aproveitados outros conhecimentos sobre o ambiente, porque também você comentou do cenário possível da cidade inteligente, do interconectado, mas antes disso, como informações podem ser coletadas e transmitidas com tecnologia muito mais simples, até pré-adquiridas, conhecimento anterior da cidade, do lugar que o carro pode passar, ou formas de comunicação mais simples, como dos semáforos com o carro, o semáforo não soando que visível, mas algum outro tipo de sinal facilmente identificável, coisas mais próximas. Então,
essa da parte seria mais a parte de cidades inteligentes, né? O nosso carro, ele não trabalha ainda com cidades inteligentes. A gente está começando a estudar mais agora. Mas, geralmente, essa parte, ela está sendo mais idealizada. O pessoal está começando a estudar e implementar algumas coisas agora. Mas, em diversos artigos, eles colocam algumas ideias do que fazer. Então, ele propõe alguma arquitetura de troca de informação para lidar exatamente com aquela situação. Tem alguns termos técnicos que são acho que é V2I, que seria Vehicle to Infrastructure. Então seria o veículo comunicando com a infraestrutura exterior, que seria no caso que eu expliquei aqui o servidor. Mas aí, no caso, então, tem sido idealizado algumas coisas. No nosso caso, que o nosso carro usa, o que até uma professora que trabalha com a gente, que ela é da parte de redes, ela critica, que é o ROS, a gente usa o Robot Operational System. Então, o meio que ele comunica é um meio muito simples. Ele cria tópicos, você tem os seus sensores e esses tópicos, você pega o sensor e publica nesse tópico. Então, ele pega a informação e joga para esse tópico. Então, o seu código que vai tratar essa informação, ele assina esse tópico e lê essa informação. É uma coisa muito simples e que essa professora que trabalha com a gente, que ela fala que pode ser muito simplesmente, pode ser hackeado muito simples, de uma forma muito simples, né? E a gente sabe disso, mas no momento como a gente está testando, não é essa parte de comunicação, e sim os algoritmos que usam a informação, a gente não se preocupa tanto com isso. Mas sim, quando você vai pensar que esse veículo está imerso num ambiente real e que ele não está mais em teste, mas está em produção, em execução, é algo muito preocupante, porque essa comunicação entre esses dados tem que ser o mais confiável possível, porque você não quer o caso de algum hacker, alguém mal intencionado, consiga tomar controle do seu veículo e fazer com que essa informação, coloque uma informação falsa ali e o veículo tome uma decisão errada. Então não tem um estudo, no nosso laboratório no momento não tem um estudo focado nisso, mas como esse sentido de cidades inteligentes é bem novo, o pessoal está mais idealizando toda essa estrutura para depois começar a implementar. Efetivamente. Complementar, o mais simples, um mapa estático, o carro saber se essa rua é ir para mão ou contramão, Sim. ou qual a largura dela, ou onde tem intersecções, coisas Sim. mais simples. Existe. Ele pode aproveitar? Sim. Tem um... eu tinha começado a trabalhar num mapa desse, tem um site que é o OpenStreetMap. Ele é como se fosse o Google Maps, ele tem um mapa, só que ele tem muito mais informação. Então ele mapeia aquilo como um grafo, tem um nó, trafegando por aquela rua. Em cada ponto desse nó ele fala o limite de velocidade nesse ponto é 70 km. E essa rua aqui nesse ponto é mão dupla. Aí no ponto seguinte ele pode falar que esse ponto aqui é somente mão única e o limite de velocidade mudou para 40. Então tem esse mapa pronto, né, que o pessoal é open source, o pessoal coloca essa informação lá e dá para você utilizar. O nosso mapa é bem mais simples, ele só guarda, como a gente está em teste, e essa parte de mapeamento eu estou começando a trabalhar agora. O mapa anterior ele olhava somente os pontos do GPS e identificava algumas estruturas, como por exemplo uma rotatória, e falava que aquilo ali é uma rotatória, então é um cruzamento. Era um mapa bem simples. Agora a parte de mapeamento a gente sabe que isso seria muito importante você ter, porque você não tem que ficar olhando uma placa, porque isso é um problema. Você tem mais essa informação para se tratar. Se você tem um mapa que já tem essa informação, você já tem ela guardada, você não tem que ter mais um sensor se preocupando com aquela informação. Então é uma área que também tem sido desenvolvida e estudada. Eu estou estudando um pouco disso e guardar mais informações semânticas já pré-processadas, para que o veículo não tenha que processar essa informação toda vez que ele passar por aquele lugar. Pode falar. Quer terminar já? Uma outra curiosidade, porque o desenvolvimento ou se seria mais fácil de se envolver pensando em dirigir em estrada, em rodovias, ou na cidade, mas ele acho que tem muita mais alterações, coisas acontecendo. Sim, são casos um pouco distintos, né? O problema da cidade é que tem muito mais informação, tem pessoas, tem mais carros. E na rodovia o problema é que se você tem um erro, o acidente pode ser mais grave porque a velocidade é maior. Então é mais complexo o ambiente da cidade, mas de certo modo é mais perigoso o ambiente da rodovia, por causa das altas velocidades que você tem ali. Como que vocês fazem com relação à parte de planejamento? Vocês estão falando justamente no OpenStreetMap. Mas se você faz um planejamento, você está ligando que aquela informação é verdadeira. Sim. Então vamos supor que, por exemplo, de um dia para o outro, trocou o sentido da via. Como que você daria nesse caso? Então, como eu falei, o nosso mapa é bem simples, ele não trata esse tipo de caso. Mas
A gente executa o carro, executando aquela trajetória, você tem um mapa dos pontos. Ele calcula a menor trajetória da sua origem até o seu destino desses pontos. E aí você executa essa trajetória, mas o sensor está o tempo todo sendo executando também. Se ele identifica algum obstáculo, ele toma aquela decisão de parar ou então de desviar. Essa parte de planejamento de trajetória, para o nosso caso, ela está começando a ser mais estudada agora. Porque antigamente, o laboratório começou a crescer mais agora, e antigamente era mais focado na parte de percepção. Então, agora tem mais estudos envolvendo cidades inteligentes, o mapeamento, controle e também o planejamento de trajetórias. Porque o planejamento de trajetórias é uma coisa bem mais delicada, você não pode assumir que você tem aquela verdade, porque o ambiente ele muda muito. Então você tem que tentar guardar o máximo de informação pré-processada, mas também saber que aquele ambiente pode mudar e você tem que tomar uma decisão drástica que não vai obedecer nada do que está no mapa. Então tem um pessoal trabalhando com essa parte de planejamento de trajetória agora, mas por enquanto a gente não tem nada pronto. Mas existem sim vários artigos que tratam isso. A criação de mapas com mais informações, não só da parte de via, mas ele consegue. As placas são importantes por isso, porque se essa via muda, a placa vai mudar. Então você consegue identificar na placa. Então você assume a verdade com uma placa, porque se o seu mapa está dizendo aquilo, mas no momento atual você tem aquela informação, você não pode confiar no mapa que foi coletado há um mês atrás. Então por isso que você guarda a maior parte de informação pré-processada, mas tem que estar atento a essas novas informações. Sensor de buzina, que por exemplo de algum outro tipo de informação você teria, como se eu estivesse recebendo, por exemplo, um bip, ou tivesse, pô, para! Não tem. Mas é interessante. É porque, como isso tudo está mudando agora para o sentido de cidades inteligentes, isso não seria necessário, né? Porque o seu bibi ou então para seria a cidade falando para, porque vai acontecer um acidente. Mas a gente não tem nada tratando disso, porque acho que ninguém nunca tinha pensado, mas é uma situação real, de um veículo estar interagindo com um veículo autônomo, está interagindo com um carro não autônomo, uma outra pessoa dirigindo. E a integração com o ser humano vai ser maior, né? Porque quando aconteceu um acidente, poderia ser um tratamento mais rápido, de fazer com que o carro parasse sem intervenção, né? Sim. Isso, e aí como se não tem a cidade inteligente, e o cenário mais drástico é manter esse cenário caótico que a gente existe, sem faixa de controle, sem um monte de atividade, esse daí seria talvez uma possibilidade de tentar interagir com percepção, né? Sim, tem alguns trabalhos bem legais com interação usuário-computador, onde o computador é o carro e o usuário é o pedestre. Em que, por exemplo, quando você está numa faixa de pedestre, você é o motorista e tem o pedestre. Você sabe que o motorista deixou você atravessar, porque provavelmente ou ele dá farol ou então ele faz assim para você atravessar. Né? Então você tem aquele contato, o carro pode estar parado, mas se o cara não falou nada, você vai falar, eu não sei se ele está me vendo. E aí, no caso de veículo autônomo, você não tem ninguém para acenar para você passar. E aí tem alguns trabalhos focando nisso, em que ele tem, alguns carros eles sorriem, então você, nesse caso, né? Você chegou aqui, parou e o carro autônomo está ali parado. E aí ele tem alguns LEDs na frente dele, onde ele olha pra você e dá um sorriso. Aí você fala, o carro me notou, né? Então você sabe que ele pode atravessar. Você confia que ele não tá sorrindo pra você meio psicótico, que você vai atravessar e ele vai te atropelar, né? Isso seria muito ridículo de acontecer. Mas tem alguns trabalhos focando nisso, nessa área de o humano... Porque mesmo que todos os carros sejam autônomos, ainda tem interação com a pessoa, né? Por exemplo, no caso de ter vários veículos autônomos, eu vi que você mostrou tem, no primeiro exemplo seu, né? No caso de ter vários veículos, não tem essa, talvez uma interferência, essa possibilidade de interferência? Tem, sensores, entendeu? Talvez dos sim. próprios veículos se atrapalharem, né? Então, Mas na cidade inteligente, elas não têm interferência? Então, na cidade inteligente você teria você não teria vários carros com o mesmo sensor, esses dados é sensor replicado. Você teria um sensor, por exemplo, aquele sensor laser. Ao invés de ter 10 carros no cruzamento coletando esses dados, você teria um sensor central coletando todo aquele ambiente. Mas, dependendo do sensor, se for um sensor de sonar, ele é um sensor muito mais simples. Então, se você emitir um som e outro sonar emite aquele som na sua direção, você vai capturar aquele som e vai sim travar o processamento. Você vai falar, eu emiti o som, mas ele já chegou. Mas o radar que a gente usa, ele é um pouco mais sofisticado. Ele consegue tratar esse tempo de emissão de um jeito mais inteligente. Então, se ele emite um som e o outro já chega instantaneamente, ele sabe que tem alguma coisa errada. Ele não fica capturando o tempo todo, ele consegue tratar melhor essa informação. E no caso do sensor laser, que ele emite a luz infravermelha, como ele emite em ângulos específicos.
e o carro ele não vai estar reto o tempo todo. Então, se ele está aqui, ele está emitindo 10 graus, 15 graus, mas o carro está inclinado em 2, então ele está emitindo -2 e -17. O outro carro não vai estar na mesma inclinação também. Então, você teria que ter um ângulo exatamente igual e aquele outro sensor emitindo aquele exato mesmo ângulo para você conseguir ter essa troca falsa de informação, o que é um caso muito difícil. Tem um trabalho que tenta fazer exatamente isso, usando esse sensor que a gente usa, ele tenta invalidar essa informação. E o cara teve que fazer uma peripécia enorme para conseguir isso, executar no tempo certo, na exata inclinação e numa distância exata para que ele conseguisse falsificar essa informação. Mas no ambiente real é muito difícil se fazer isso. E tomando como verdade que você estava usando mais de um sensor, se aquela informação do sensor laser tem uma informação de um obstáculo, mas o outro sensor, a câmera estéreo, não está identificando aquele obstáculo, você consegue invalidar isso. E como está em tempo real, você fala, calma, essa informação aqui está errada, vou esperar a próxima informação, ou então eu uso a informação dos outros sensores, 2 ou 3 sensores estão capturando que não tem obstáculo, mas um sensor capturou que tem obstáculo. Confio na maior quantidade de sensores. Então você consegue, é uma situação bem difícil de acontecer e você consegue tratar isso com mais sensores, fundindo esses sensores. Pode falar. Eu? É o da frente que ele já tinha perguntado antes. Com relação à parte da manipulação do veículo, vocês usam atuadores externos, ou seja, vocês usam algum cilindro para movimentar o volante, alguma coisa assim, ou vocês utilizam da própria rede CAN do veículo? A rede CAN, nesse veículo que a gente tem, ela é um barramento, a gente não consegue enviar informações por ela, a gente só consegue ler. Nesse veículo que a gente tem, tanto no caminhão quanto no outro veículo, a gente usa atuadores externos. Se eu não me engano, só a marcha, como ele é automático, a gente consegue tratar isso. Porque ela é automática, você não tem que mudar mecanicamente ela. Mas o volante a gente usa o Robotech, e para o freio também é o Robotech. É um atuador externo, é um robô que você manda um esterçamento, um ângulo, e ele roda com o motor no tanto que você pediu. Então a gente usa atuadores externos para esse caso, né? Porque o nosso carro como ele é antigo, ele não tem tantas coisas elétricas. Mas carros atuais, que a aceleração, o freio, a direção fossem elétricos, você conseguiria hackear e tentar usar essas informações para controlar ele de modo mais digital, né? Usando o computador. Mas aí você cairia num outro problema que seria engenharia reversa, porque Exato. Os protocolos são bem fechados. Sim, Né? para a gente conseguir interpretar o CAN do carro, no caso do caminhão, como era uma parceria com a Scania, eles mandaram um manual que ajudava. Mas no outro carro, era escova bit. Você pegava aquela informação, transformava para bit e falava, sei lá, eu pisei no acelerador, o que mudou? Isso tem que fazer assim, engenharia reversa, que é um trabalho enorme. E para você pegar um carro todo elétrico, vai duplicar, triplicar esse trabalho. Ao invés de esperar a cidade inteligente, assim, por que a gente não faz tipo a gente? O pessoal faz tipo um carro ajuda o outro carro. Como se fosse um jogo de videogame mesmo. Então, tá um mapa lá escuro, por exemplo, quando o meu carro passa, ele abre e fala, ó, aqui tem essas coisas e tem tal coisa. Troca de mapas. Aí, por exemplo, o próximo carro passar vai falar, ó, achei mais isso. E na verdade, você não olha um carro só, você olha vários. Todos eles se ajudam, não precisa da cidade, precisa só dos carros. E aí vai cada vez melhorando mais. É uma ideia interessante. Eu não vi nada que trabalhasse especificamente nisso. Mas é muito interessante você conseguir ter essa troca de informação. Também acaba tendo que estudar aquela parte de protocolo de envio de mensagem, né? Que seria o que você teria que fazer também com a cidade inteligente. Seria como se tivesse uma cidade inteligente, mas sem um servidor central, né? Você teria vários clientes se comunicando entre si e conseguindo trocar as informações. Sim. Que a ideia da cidade inteligente, eu acho que o pessoal foca mais, porque você tiraria a quantidade de processamento dos carros. Você aliviaria para eles o processamento, como o processamento deles é limitado. Mas, ainda assim, seria interessante, mesmo que um servidor central processasse a maior quantidade de dados, esses carros comunicarem entre si, não só comunicar cegamente com um ponto, mas se eles conseguissem comunicar entre si, eu acho que seria interessante, porque você trocando informação com o servidor, mas você também já sabe que aquele carro está ali. Então você fala, tá, eu estou numa situação com mais 10 carros, então é uma situação mais perigosa, eu tenho que tomar mais cuidado possível e esperar o servidor conversar comigo para tomar essa decisão. Então é uma ideia bem interessante. Tem um trabalho de doutorado lá que tem estudado um caso específico de cruzamento e no caso você tem uma faixa dupla e vira uma faixa única. E você tem que ter